Morreu José Saramago, ficamos mais pobres, por um lado, porque é o desaparecimento de alguém que foi muito importante neste, nestes últimos tempos, que pôs a literatura portuguesa no mapa da literatura mundial, que teve um impacto muito grande na cultura universal, pela sua própria reverência, trouxe à superfície questões fundamentais que devem ser discutidos sobre a língua, sobre a religião, sobre a própria história, a reescrita da história, sobre determinados ídolos literários, como foi o Fernando Pessoa. Ele tocou um pouco de tudo o que pudesse ser problematizado, até a viagem de um elefante de Lisboa para a Áustria, um dos últimos livros que ele escreveu, e até a defesa que ele fez ultimamente do Caim, que é uma figura maltratada pela Bíblia, que ele resolveu trazer para uma nova discussão sobre a relação Abel-Caim, Deus e essa figura. Portanto, é uma figura que pensa as coisas, que obriga os outros a pensar, a sair dos seus pedestais e dos seus dogmas, para nos dar essa oportunidade de pensamento e de ter um extremo prazer e um gozo pelo seu humor, pela sua irreverência, pela sua criatividade, pela mistura entre a ficção e a realidade. Enfim, é realmente todo um mundo, todo um universo de palavras que o tornam realmente um escritor genial, reconhecido em todo o mundo, traduzido em mais de 30 línguas, e, portanto, uma figura, quando eu digo que Portugal ficou mais pobre, no fim também o mundo ficou mais pobre, e isso até se vê pelas reações, não é? Que a morte dele provocou em Espanha, no México, na Venezuela, em França, bom, um bocado por todo, nos Estados Unidos, um bocado por todo o mundo civilizado, e que realmente o admira e que realmente encontrou nele alguém com quem partilhar os grandes problemas do mundo. Temos aqui um banco, não é, que tem uma das frases de José Saramago: hoje uma língua que não se defende morre, e isso é uma coisa que ele escreve num livro de crónicas que se chama Viagem a Portugal, e que exatamente punha a questão no Algarve, o uso e abuso do inglês em detrimento do português, que era muito maltratado. Claro, mais uma polémica que ele foi arranjar, porque ninguém gosta, sobretudo, que sejam ditas as coisas que estão à frente dos olhos de toda a gente. Estão à frente, mas nas nossas características, humanas, eu diria, temos uma tendência a não ver o que está à frente dos olhos. E ele exatamente traz isso. Aqui, a propósito da língua, mais ali, mais noutro romance, a propósito da religião. Noutro ponto, a propósito da escrita mal contada, ou das histórias que a história conta mal. E mais ao lado, a própria figura de um dos grandes ícones portugueses, como foi Fernando Pessoa, ou Camões, que ele, portanto, dedica 2 livros, um a Pessoa, mais propriamente a um heterónimo de Pessoa, o Ricardo Reis, o ano da morte de Ricardo Reis, e o outro a Camões, que é que farei com este livro, e este livro era os Lusíadas. O senhor que teve uma vivência em Portugal, depois, até à sua morte, viveu em Espanha, onde ele foi muito mais reconhecido, país nosso vizinho, do que no próprio país, em Portugal. O que não é propriamente uma novidade, não é? Nem é uma coisa própria da literatura. Foi assim com quase todos os nossos poetas, artistas, génios, cientistas e até futebolistas, não é? Não há que jogam em França, outros, sobretudo em Espanha. Temos agora o Cristiano Ronaldo e o Mourinho, outros artistas, outras literaturas, as literaturas da bola, e estão em Espanha, porque ele foi o único
autor de língua portuguesa, portanto não é só o único autor português, mas o único autor de língua portuguesa que até hoje recebeu o mais alto galardão literário a nível mundial. Podia-se falar de outros, durante o tempo de duração do Prémio Nobel, Fernando Pessoa, Miguel Torga, Sofia de Melo Breiner, António Lobo Antunes, bom, enfim, temos tantos valores literários, mas nunca, talvez por Portugal e o Brasil viverem períodos mais apagados e isolados do mundo, o que já não acontece, e portanto tudo isso veio dar um certo valor que lhe é próprio da literatura portuguesa. Esta é a que eu prefiro, o Ano da Morte de Ricardo Reis. Como sabe, aliás, eu fiz uma sessão sobre esta obra no Círculo de Leitura Europeu, aqui em Montreal, a 13 de janeiro, e foi essa obra que se analisou. Ricardo Reis é um heterónimo do Fernando Pessoa e é toda a problemática da heteronomia e de Fernando Pessoa, da vida de Fernando Pessoa, que ele coloca. Mas esta é talvez a obra mais falada, mais filmada, mais cantada, porque até em ópera está, do José Saramago, um memorial do convento, que é a volta da construção desmesurada do convento de Mafra. Quanto a esta obra que tenho aqui na mão, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que foi tão criticado pela Igreja, não foi? Bom, foi tão criticado pela Igreja, pois a Igreja, sempre que há uma reflexão ou uma problematização sobre os seus dogmas, a Igreja é impiedosa. Não há tolerância nenhuma da parte da Igreja. Veja, o Saramago, mesmo no caso do Saramago, o Saramago não acreditava em Deus, mas o que nos dá a ideia, como alguém disse, é que Deus acreditava no Saramago. O que o Saramago faz nas suas obras? Bom, problematiza determinadas coisas que todos nós teríamos que refletir. E depois, como em relação a muitas outras coisas. Portanto, ele realmente ressurgiu, levantado do chão. Isso encoraja-nos a nós, porque ele começa toda uma verdadeira nova vida, onde muitos acabam, que é aos 60 anos. Ele não acredita na velhice. Ora, essa entrada na velhice o Saramago recusou. Ele quase que começa uma nova juventude, uma nova vida, diria assim. Uma nova vida, agora, de outra maneira, agora, verdadeiramente. A literatura é importante, ajuda-nos a perceber a vida, a história, a nossa posição no mundo e leva uma forma de enriquecimento cultural e de encontrarmos respostas para as questões concretas das nossas vidas, é a literatura. E é pena que os portugueses, em geral, não investam na leitura. Não na leitura como coisa chata, como coisa maçadora, mas como realmente algo que os possa tornar mais humanos, mais evoluídos, mais educados, mais cultos. Muito obrigada do seu momento de esclarecimento e homenagem a este homem. É homenagem a José Saramago. Viva para sempre o José Saramago. Deixou-nos, mas também deixou muita coisa. E Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.